Bom dia, amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui para trazer o desafio da Palavra de Deus para os amados enquanto essa pandemia não passa. Vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Atos, capítulo 5, e nós vamos ler os versículos de 1 até o versículo 11. Atos, capítulo 5, versículos de 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então, disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, Diz-me, vendestes portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Maravilhoso Deus e querido Pai, pedimos a direção do Senhor para a meditação da Tua Palavra nesta manhã. Nos ajuda, Senhor Deus, a entender o Teu propósito em nossas vidas e nos ajude a fazer, ó Deus, aquilo que a Tua Palavra nos ensina, aquilo que a Tua Palavra nos manda. Nos ajude, Senhor Deus, a ser crentes exemplares e a fugir, Senhor Deus, dos pecados que sempre nos assedia todos os dias e que possamos, ó Deus, nos estar preparados para resistir cada um deles. Pedimos a direção do Senhor no estudo da Tua Palavra nessa manhã. No nome precioso de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Para entender a atitude de Ananias e Safira, precisamos voltar lá para o início, antes mesmo de Gênesis capítulo 3. O pecado originou-se em Lúcifer e Gênesis capítulo 3 narra a entrada do pecado na raça humana por meio de Adão e Eva. Vamos então tentar resumir agora o que a Bíblia fala sobre pecado, sobre o que é pecado. Um autor, ele descreve a origem do pecado da seguinte forma. Deus criou tudo, alguém perguntou, né? Deus criou tudo, e já que o pecado é tão ruim e Deus é tão bom, como Deus poderia ter criado o pecado? E a resposta vem, Deus não criou o pecado, pois o pecado não é uma coisa criada, mas sim a ausência ou falta daquilo que é bom. Por exemplo, a doença não é uma coisa em si, mas sim a falta de saúde. O pecado é a corrupção daquilo que é bom. Então, o pecado está ligado ao orgulho e à atitude pelo livre-arbítrio.
a capacidade, né, de escolha entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Foi isso que aconteceu com Lúcifer lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 15 e 16. Diz: o pecado ou a impiedade encheu Satanás, encheu o coração de Satanás, e ele quis então ser igual a Deus. O pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva, Romanos 5,12. O pecado está presente porque a escolha está presente. A obediência desejosa, voluntária, só é possível se a desobediência também for possível. Então, a obediência desejosa, voluntária, só é possível se a desobediência também for possível, o que significa que o pecado precisa ser permitido para que a obediência seja satisfatória. Então, Deus, ele permitiu que o pecado entrasse no mundo para que, através da obediência, pudéssemos ser livres do pecado. Lembre-se, Satanás caiu diante do pecado antes do homem cair. E o inferno, o lago de fogo, foi preparado para o diabo e os seus anjos. Não foi preparado para o ser humano. E como é que descrevemos o pecado, então? É praticamente impossível definir pecado em uma palavra, ou em uma frase, ou em uma sentença. Mas podemos tentar explicar aqui. Pecado é qualquer atitude ou ação que é contrária ao caráter de Deus, que é santo. E ainda assim, é mais do que um ato ou uma atitude. É também um estado ou condição no qual o homem se encontra e uma natureza que ele possui. Antes de tentar definir pecado, quem sabe seja melhor descrever pecados como o que faz a própria Bíblia, né? A Bíblia diz, em Mateus capítulo 1, versículo 21, pecar é errar o alvo ou errar o padrão de Deus. Romanos 2, 23, pecado é transgredir a lei de Deus. 1 Samuel 28, 18, pecado é desobediência à lei de Deus. Isaías 59, 13, é rebelião contra Deus. 1 João 3, 4 é desregramento. Romanos 3, 5 diz que pecado é injustiça. Romanos 1, 18 diz que pecado é impiedade. Ezequiel 28, 15 diz que pecado é maldade. Isaías 53, 6 é desviar-se do bem. Salmo 51, 2 diz que pecado é iniquidade. Abacuque 1, 13 diz que pecado é mal ou é erro. Romanos 3, 23, pecado é carecer da glória de Deus. 1 Timóteo 3, 6 e 7 é orgulho. E Gênesis 3, 5, pecado é viver independentemente de Deus, ou seja, você ser o próprio Deus, né? Ser o seu próprio Deus. Então, tudo isso que nós acabamos de falar aqui caracteriza pecado. Então, pecado é repudiar a Deus e promover-se a si mesmo. Então, quando nós colocamos o eu em primeiro lugar, deixamos Deus de lado, então nós estamos cometendo pecado. Mais uma definição: pecado é a natureza injusta do homem que o leva a ter atitudes e cometer atos que são contrários ao caráter do Deus Santo. Então, tudo isso que estamos vendo é algo sobre pecado. Gálatas, Efésios, Romanos, tudo fala sobre coisas que nós fazemos que é pecado. Imoralidade, idolatria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgulho, palavras feias, indignação, glutonaria,
e assim por diante. Uma lista enorme aqui de coisas que a Bíblia caracteriza como pecado. E para chegarmos aqui no que nós tratamos, né, em Atos capítulo 5, o pecado ali foi o pecado de mentira. Mas antes de chegarmos lá, então todas essas definições aqui de pecado está tratando a respeito de pecado no sentido do pecado que nos separa de Deus, o pecado que é o que leva a pessoa a ir para o inferno, o pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, para que a pessoa possa ser livre desse tipo de pecado, ela precisa reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Não é à toa que Cristo foi o único sem pecado e que apenas através de sua justiça nós podemos ser tidos como justos diante de Deus. Então, o nosso pecado, esse pecado que separa o homem de Deus, foi pago por Cristo lá na cruz, porque nós estávamos sem Cristo. Todas as pessoas permanecem acusadas de pecado e sob a penalidade do mesmo. O pecado que nos separa de Deus é o pecado de não reconhecer Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das nossas vidas. E agora nós vamos tratar, hoje o nosso foco não é tratar desse pecado em si, mas do pecado, não o pecado que nos separa de Deus, no sentido de céu e inferno, mas o pecado que nos tira a comunhão com Deus. E o pecado que nos separa de Deus, ele é somente perdoado por Cristo na cruz, e isso ele fez quando ele morreu na cruz. Ele pagou por todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. E agora, então, nós só precisamos reconhecer os nossos pecados e confessá-los para que a nossa comunhão volte a ter a nossa comunhão com Deus. Então, nós vamos tratar hoje sobre os pecados do crente, os pecados que nós, como salvos, cometemos. Os pecados pessoais dos crentes, passado, presente e futuro, foram perdoados por Cristo na cruz, como já falamos. Então, o que dizer sobre a natureza pecaminosa do homem? O nosso pecado foi passado, presente e futuro, já foram perdoados por Cristo na cruz, mas ainda continuamos tendo a nossa velha natureza, e essa velha natureza faz com que a gente cometa pecados que nos quebra a comunhão com Deus. As Escrituras ensinam que várias verdades importantes sobre esse relacionamento do crente com a sua natureza pecaminosa, e temos que lembrar que o crente está morto para o pecado, o crente não precisa mais pecar, o crente foi separado do poder da sua velha natureza pecaminosa, embora ela ainda vive em nós e esteja aí para nos distrair. O poder do Espírito Santo está à disposição de todo crente para capacitá-lo a não pecar mais. Quando o crente peca, isso não destruirá o seu relacionamento com Deus, mas interromperá sua comunhão com Deus. Nosso relacionamento com Deus quer dizer no sentido de paternidade. Eu pecando, eu não deixo de ser filho de Deus. Eu continuo sendo herdeiro de Deus, filho de Deus. O que acontece então quando eu peco? Acontece uma interrupção da minha comunhão com Deus. Então, os verdadeiros crentes não andarão em pecado como estilo de vida. Isso nós vimos em 1 João 3, 9 e 10. Então, quando o crente peca, o que ele precisa fazer para restaurar sua comunhão com o Senhor é confessar genuinamente seus pecados e reivindicar o perdão que já foi suprido por Cristo na cruz. Quando eu peco, todos esses pecados que eu acabei de mencionar ali e muitos outros mais
nos impede de ter comunhão com Deus. Eles não nos impedem de ir para o céu ou nos condena a ir para o inferno. Uma vez que nós já reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador, esses nossos pecados já foram perdoados. Agora eu preciso confessar esses meus pecados para que eu possa voltar a ter a comunhão com Deus, né? E nós vimos aí que o pecado contaminou toda a raça humana, todos nós somos pecadores, e hoje o mundo inteiro está lutando contra essa pandemia que nós estamos vendo aí, e a procura de uma vacina para esse vírus. Graças a Deus, o antídoto, a vacina contra o pecado, já foi nos dada. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Nós não somos condenados a viver no pecado, porque o sangue de Jesus Cristo já é a vacina contra o pecado. Mas ela só tem eficácia para aqueles que utilizam. O corpo humano cria uma certa resistência contra o vírus, e é o que as pessoas estão procurando. Nós vamos agora fazer sempre uma relação entre o coronavírus e o pecado, e vamos ver como é que a ação que tem entre os dois. Se for achado que estão aí à procura, desesperadamente, à procura de uma vacina para que possa interromper a progressão desse vírus, a propagação desse vírus, essa vacina ela vai criar uma resistência no corpo humano, uma resistência tal que o vírus não tenha ação dentro de si. E o pecado é a mesma coisa. Nós já fomos vacinados contra a condenação eterna, né, do pecado por Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, e eu aceitando isso, então tomando esse antídoto, eu estou livre do pecado. Então, como eu falei, 1 João 1, 7, a parte B, diz: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Já fomos purificados do pecado quando nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador. Porém, nosso estudo de hoje será sobre o pecado que nos faz quebrar a comunhão com Deus. Então, já estamos imunes do pecado, da condenação do inferno, porém ainda estamos sujeitos aos pecados cotidianos. Voltando para o nosso texto aí de Atos capítulo 5, versículos de 1 até o versículo 11, o que levou Ananias e Safira a tomar as atitudes que tomaram? Você consegue entender e lembrar o porquê que Ananias e Safira tomaram essa atitude de mentir aí? Se você voltar um pouquinho aí atrás, nos versículos 32 até o versículo 37 do capítulo 4, você vai entender o porquê Ananias e Safira agiram dessa forma. Diz assim, os versículos 32 até o versículo 37 de Atos capítulo 4. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma, e ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendia-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como se tivesse um campo, vendeu, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, Ananias e Safira, eles perceberam que, olha,
As pessoas que estão fazendo isso estão sendo reconhecidas. Então, as pessoas estão gostando dessas atitudes. Então, vamos fazer o seguinte, vamos vender a nossa terra só que não vamos dar todo o dinheiro. Vamos ficar com uma parte do valor para nós e vamos dar o restante. Então, Ananias e Safira, querendo receber esses elogios e também agindo como os demais, porém não de total disposição para tomar essa atitude. Creio que essa atitude não foi tomada de uma hora para outra. Creio que tiveram momentos de pensarem, será que é certo fazer o que nós vamos fazer? Será que é certo mentir para que a gente possa ser reconhecido, entre aspas, né, entre as pessoas como bonzinhos? Então, talvez a luta contra esse pecado da mentira não seja o seu caso, mas certamente você tem lutado, eu tenho lutado contra outros tipos de pecado ou pecados na nossa vida, e seja ele qual for, esse pecado, ele quebra a nossa comunhão com Deus. Temos que lembrar, nós temos uma luta constante contra o pecado. A luta contra o pecado deve ser uma luta constante. A luta contra o pecado deve ser uma luta constante. A luta contra o pecado deve ser uma luta constante porque, primeiro, o pecado pode atingir qualquer um de nós. Todos nós somos pecadores e sujeitos a cometer pecados por causa da nossa natureza pecaminosa. Devemos estar vigilantes porque o pecado está aí às portas e a qualquer um de nós somos vulneráveis a sermos atacados pelo pecado, né? E Satanás, ele é o nosso adversário e ele está sempre dando ou provocando situações, estar atentos. Da mesma forma como a epidemia que está aí, o coronavírus, todos nós estamos sujeitos à contaminação, mas mais prevenção nós tivermos, menos riscos de ser contaminados nós teremos. De uma forma, cuidado com o pecado que ele vai aparecer mais cedo ou mais tarde na sua porta, na sua vida, e você precisa estar atento, porque o pecado pode atingir a mim, a você ou a qualquer um de nós. Cada um de nós temos nossas fraquezas. Para não cairmos, precisamos fugir das tentações, das dificuldades e daquilo que vai nos levar a cair no pecado ou a cometer um pecado. Jó, ele, pelo que ele diz, né, ele tinha um problema com sexo oposto, e ele diz, fiz uma aliança com os meus olhos de não colocá-los sobre uma donzela. Então, aquilo que você acha que vai te levar a cometer pecado, então fuja dessas situações, não fique por perto, porque você pode cair. O pecado pode atingir a mim e a você. Não se sinta imune do pecado, porque você não está. Eu não estou, nós não estamos. Então temos que tomar esse cuidado de fugir do pecado, porque ele pode atingir qualquer um de nós. Porque o pecado pode atingir qualquer um de nós. Esse foi a primeira situação que nós temos que cuidar. Por que nós temos que fugir constantemente, lutar contra o pecado? A luta contra o pecado deve ser constante, porque o pecado pode atingir qualquer um de nós. Segundo lugar, a luta contra o pecado deve ser constante, porque o pecado pode nos atacar a qualquer momento. Quanto menos protegidos estivermos, mais vulneráveis estamos a ser contaminados pela Covid-19. Quanto mais protegidos nós estivermos, menos riscos teremos. Quanto menos protegidos estivermos, mais risco nós temos. Por isso, tem aí nas mídias campanhas e mais campanhas dos Ministérios da Saúde
sobre a prevenção, sobre os cuidados que você deveria tomar para que você não seja contaminado, porque isso vai prejudicar o sistema de saúde dos países. Então, o Ministério da Saúde está fazendo esse apelo para que você possa estar sendo protegido, porque o pecado, da mesma forma, ele também nos ataca a qualquer momento. Por isso nós temos tantos conselhos dados por Deus na Bíblia sobre fuja do pecado, lute contra o pecado, resista o pecado e ele vai fugir de você. Temos que lembrar disso. Eu preciso fugir do pecado porque ele pode me atacar a qualquer momento. Onde eu estiver, por onde eu passar, até mesmo nós pecamos, né, por palavras, por pensamentos, por ações e por omissões também. Então, por isso precisamos tomar esse cuidado. A qualquer momento nós somos sujeitos a cair no pecado. Da mesma forma que a qualquer momento nós somos sujeitos a ser contaminados por esse vírus. Então, por isso precisamos nos prevenir, nos cuidar. Então, a luta contra o pecado deve ser constante. Por quê? Porque o pecado pode atingir qualquer um de nós. Segundo lugar, porque o pecado pode nos atacar a qualquer momento. Da mesma forma que o vírus pode nos atacar, o pecado também nos ataca. Terceiro lugar, a luta contra o pecado deve ser constante, porque o pecado pode nos levar a outros pecados. Se você observar, a maioria das pessoas que têm vindo a óbito, que foram contaminadas pela Covid-19, eram pessoas que, na maioria, tinham outras doenças pré-existentes. A grande maioria dos mortos pelo coronavírus está associada a outras doenças pré-existentes que não foram tratadas de uma maneira eficaz para que eliminasse essa doença e levou a óbito. O pecado não reconhecido e não confessado pode nos levar a cometer outros pecados também. Então, da mesma forma que as pessoas precisam tratar as doenças pré-existentes para que, se for contaminada pelo vírus, a letalidade não ser tão grande. Da mesma forma, quando nós cometemos um pecado, não podemos acumular esses pecados, mas precisamos confessar um por um, diariamente, para que, quando eu cometer um outro pecado, para que isso não seja uma agravante para que eu possa cair em outros pecados, como é o nosso terceiro ponto, porque um pecado pode nos levar a cometer outros pecados. Geralmente, quando mentimos, precisamos inventar uma outra mentira para consertar aquele nosso erro, e assim sucessivamente. E é uma bola de neve. Geralmente, quando nós cometemos um pecado e não queremos confessar, nós precisamos inventar uma outra coisa, um outro pecado, cometendo um outro pecado para que aquele pecado não seja descoberto. Há semanas atrás, estávamos estudando sobre a vida de Davi, e nós vimos, 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12, e o Salmo 51 é a confissão, finalmente a confissão de Davi. Lá em 2 Samuel, capítulo 11 e 12, nós vimos os pecados que Davi foi cometendo, um levando ao outro. Primeiro, ele cometeu o pecado de desejar a mulher do próximo, subiu ao terraço, estava vendo a mulher tomando banho, desejou aquela mulher, que não era sua esposa, mandou chamar aquela mulher, acabou cometendo adultério com ela, segundo pecado. Então, primeiro pecado foi de desejar a mulher do próximo, depois cometer adultério com a mulher do seu próximo, e para não ficar por aí, o seu marido não quis voltar e ficar com a sua esposa, e ele então manda assassinar o seu soldado, Urias. Então, um pecado levando ao outro. Se ele tivesse tratado o pecado de desejar a mulher do próximo da primeira vez,
talvez ele não teria chegado a cometer os outros 2 pecados e todas as consequências que vieram daí pela frente. O triste pecado que Davi cometeu, o primeiro, levou ele a cometer outros pecados. E, se formos analisar, muitas vezes nós fazemos isso. Cometemos um pecado e aí não queremos reconhecer esse nosso pecado e acabamos inventando outro, cometendo outro e mais outro e mais outro. Então, precisamos confessar os nossos pecados. Essa é uma luta constante, diária que nós temos. Então, se Davi ele tivesse confessado o seu primeiro pecado de desejar a mulher do próximo, ele teria evitado o pecado de cometer adultério com a mulher do seu próximo e ele teria evitado de assassinar o seu próximo, o seu soldado, por causa do seu primeiro pecado. Lembre-se, a luta contra o pecado deve ser uma luta constante. Primeiro, porque o pecado pode atingir a qualquer um de nós. A luta contra o pecado deve ser constante, porque o pecado pode nos atacar a qualquer momento. Terceiro, a luta contra o pecado deve ser constante, porque um pecado pode nos levar a cometer outros pecados. E em quarto lugar, a luta contra o pecado deve ser constante, porque o pecado pode nos iludir completamente. As pessoas assintomáticas, falando do coronavírus, as pessoas assintomáticas infectadas têm a falsa ilusão de que está tudo bem com elas, que não está com nenhum problema, pois não sentem qualquer sintoma ou qualquer indisposição. Mas tem uma falsa ilusão de que não está doente. Porém, é um perigo para as pessoas que estão à sua volta. Uma falsa ilusão de que o meu pecado não é tão grave assim, ele vai prejudicar as pessoas que estão ao nosso redor e vai contaminar outros também. Alguém que está em pecado dentro da igreja afeta toda a igreja. Se você lembra do pecado de Acã, ele sozinho tinha cometido um pecado, mas todo o arraial foi prejudicado por causa do pecado de uma outra pessoa. Então ele tinha a falsa ilusão de que o pecado não era tão grave assim. Algumas pessoas se iludem com o pecado. Ah, não, mas isso é uma coisinha simples. É uma mentirinha qualquer, como muitas pessoas dizem. Não, é uma mentirinha santa, é uma mentirinha do bem. Ah, não, mas é isso. Não, é pecado e tem que ser confessado para que o seu pecado não possa prejudicar as outras pessoas. Da mesma forma que alguém que está contaminado, que foi diagnosticado, mesmo que não tenha nenhum sintoma, ela precisa tomar todas as precauções, ficar em isolamento, para que ela não possa prejudicar as outras pessoas que estão à sua volta, para que ela não possa contaminar as outras pessoas que estão no seu convívio. Por isso, o Ministério da Saúde está sempre alertando. Se você foi diagnosticado, procure ficar em isolamento domiciliar, mas em isolamento total. Não tenha qualquer contato com as outras pessoas. Se você está em pecado, precisa confessar esse seu pecado a Deus e, se envolve outras pessoas, confessar o seu pecado a quem você precisa confessar. E você precisa abandonar isso para que outras pessoas não sejam afetadas com o seu pecado. Então, vimos aqui 4 razões porque nós devemos ter uma luta constante contra o nosso pecado. Nossa luta contra o pecado deve ser constante, porque o pecado pode atingir a qualquer um de nós. A luta contra o pecado deve ser constante, porque o pecado pode nos atacar a qualquer momento. A luta contra o pecado deve ser constante, porque o pecado pode nos levar a outros pecados. E a luta contra o pecado deve ser constante, porque o pecado pode nos iludir completamente. O melhor remédio contra o coronavírus é a prevenção. O melhor remédio contra o pecado é a luta constante contra ele.
A orientação dos agentes sanitários é: tem qualquer sintomas da Covid-19? Procure imediatamente um médico. A orientação de Deus contra o pecado está em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não há pecado nenhum que Deus já não perdoou. Você só precisa confessar isso a Deus. O que é confessar pecado? É contar a Deus aquilo que você fez. Ah, mas Deus já sabe. Sim, Ele sabe, mas Ele quer ouvir o seu reconhecimento. Ele quer que você reconheça o seu pecado. E se você tem pecado contra alguém, você precisa procurar essa pessoa para confessar o seu pecado a ela, para que você possa ter o perdão dessa pessoa. Não deixe o pecado escondido, porque ele não vai ficar. Ele precisa ser confessado e precisa ser tratado. E seja ele qual for. Não, para Deus não existe tamanhos de pecado. Muitas vezes existem tamanhos de consequências dos nossos pecados, mas não tamanhos de pecado. Pecado para Deus é pecado. É tudo aquilo que nós falamos anteriormente está classificado como pecado. É tudo que desagrada a Deus, é tudo que a Bíblia fala sobre o que é pecado. Então, precisamos confessar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está aí o remédio para a sua doença do pecado, confessar os seus pecados. Da mesma forma que o Ministério da Saúde está procurando uma cura para o coronavírus, ainda não tem, mas para o pecado já. Só precisa você confessar os seus pecados a Deus. Que você possa analisar e cada vez que cometemos um pecado, lembrarmos disso. Já tem um remédio, eu preciso apropriar-me desse remédio, preciso confessar a Deus. Que você tenha uma boa semana, que possamos estar atentos aí contra a luta contra o pecado e da mesma forma prevenir também contra o coronavírus, para que você não possa ser infectado ou infectada. Você sabe que os casos estão aumentando e espero em Deus que você não seja um dos próximos aí, tá bom? Espero que a gente possa nos voltar a reunir em breve. Estamos orando por vocês, estamos lembrando cada um de vocês em nossas orações. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma boa semana. Querido Deus e maravilhoso Pai, mais uma vez, agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado. Pedimos a Ti que nos dê uma boa semana e que possamos, ó Deus, estar atentos, cuidando para que nós não possamos ser nem contaminados com o coronavírus também, não sermos contaminados com o pecado. Que nós possamos, se caso isso acontecer, pecarmos, que possamos confessar ao Senhor para que possamos voltar a ter comunhão contigo. Te agradecemos e oramos em nome de Cristo. Amém.